nossa aula de hoje vai para a parte relacionada a som, né? Mais tarde eu falo aí como é que foram as notas na prova da semana passada, né? E se alguém ainda não fez, a gente vai botar para fazer aí no link, tá? Ok? Vamos lá. Pensando aqui. Acústica. Acústica. Pronto. Aparecendo aí para você, né? Então, nossa aulazinha aí do segundo ano. Isso vai ser um dos últimos tópicos. Nós vamos trabalhar agora nesse período, tá bom? Parte de acústica. Então, o som, nós definimos o som como uma onda mecânica, né? Ela é longitudinal, né? Sua velocidade de propagação depende do meio, né? Nos meios sólidos, ela se propaga mais rápido, né? Nos meios líquidos, se propaga um pouco mais devagar, e no ar, ela tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, certo? Aí tem aí as condições que ela trabalha com essa velocidade. E aí tem a velocidade dela no ferro, né? Que é o material sólido. Então, como é que a gente escuta o som? A gente tem o chamado som auditivo. O som auditivo fica nessa faixa de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. Acima do 20.000 Hz, nós temos o ultrassom. Qualidades fisiológicas do som. Nós temos a altura, a intensidade, o timbre, cada um com suas respectivas características, certo? A altura é a qualidade que difere os sons graves e agudos, né? O grave são sons de baixa frequência, aquele som grosso, né? E o agudo são os sons de alta frequência, que é aquele som fino, né? Os sons, né, com grandes frequências são chamados sons agudos, e os sons com baixa frequência são graves, que é o som grosso. Tá aí um exemplo de som agudo e aí um exemplo de som grave. Observe aí os espaçamentos, né, como é que estão, tá ok? Já a intensidade, chegou alguém aqui, vamos ver. Quem foi que chegou? Aí saiu, desistiu. Apareceu. Voltando. Então, voltando aí, o som fraco tem uma amplitude menor e o som forte tem uma amplitude maior, ou seja, menos energia, mais energia. Menos energia é menos intenso, mais energia mais intenso, tá bom? O nível sonoro, né, que está relacionado à intensidade, né, do ouvido, né? Criou-se uma tabela, né, ou uma escala de nível sonoro, que nós chamamos de decibel, né, que é dB. Em homenagem ao Graham Bell, né, o inventor do telefone, e aí colocaram essa homenagem aí da unidade de nível sonoro para ele. Beleza? Aí tá a fórmula para calcular o decibel, né, com a razão do logaritmo aí das intensidades. O timbre, diferentemente lá do som grave e do som agudo, né? O timbre é uma qualidade que está relacionada a você diferenciar os sons com a mesma intensidade, com a mesma altura. Por exemplo, a nota Lá tocada no violão e a nota Lá tocada no piano. Quem difere isso é o timbre. O timbre é que vai distinguir
o som. Beleza? Então nós temos aí dois sons, né? Tocado por instrumentos com a mesma nota. Então você tem as ondas aí com a mesma intensidade e tudo, só que com timbres diferentes. Tá bom? O que é o eco? O eco é a reflexão, né, do som quando ele encontra um obstáculo e aí ele retorna. Então você tem aí o que nós chamamos de eco. É o mesmo som, é diferenciado por nosso sentido com um tempo que chega aos ouvidos é maior ou igual a 0,1 segundo. Sendo que ouve-se o eco quando o som reflete em um obstáculo de aproximadamente 17 metros de distância. Um exemplo aí que usa muito eco são os morcegos, né? Os morcegos, as baleias, os golfinhos usam esse instrumental aí, né, para se localizar, chamada de ecolocalização. Os morcegos são mais astutos nisso, porque até mesmo em certas condições são considerados cegos. Aí nós temos aí uma aplicação, né, do eco, e são as embarcações que usam para determinar profundidades, né, usando um radar. Ele usa um sonar e aí ele emite uma onda sonora que bate no fundo e volta, então ele consegue calcular aí a profundidade. Também pode localizar um peixe, qualquer coisa do tipo. O efeito Doppler eu vou simplificar aqui para vocês de uma maneira bem interessante com relação ao efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito provocado quando a fonte sonora se aproxima ou se afasta do observador, certo? Ela dá um efeito de alteração na qualidade do som. Então, quando uma fonte ou observador se movimenta, causando uma sensação de mudança de frequência. Você vai ter onde se aproxima, vai tornando o som de forma diferente. Então aqui você tem a fórmula, a gente não vai trabalhar muito esse aspecto, é mais para você conhecer os fenômenos do que propriamente a gente trabalhar a fórmula, tá bom? Então, cuidado com os sinais de velocidade, né? Ele chama aí da questão do ouvinte, né? Como é que ele vai ver a fonte se aproximando, soma velocidade, subtrai. Como eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar essas contas, eu não vou me preocupar muito com relação a isso, tá bom? Então aqui nós temos aqui um efeito, né, da onda aí se deslocando, né? Então você tem o efeito aí da onda, beleza? Ressonância. Ressonância é interessante, né? Ela está relacionada, por exemplo, quando um objeto vibra na frequência da onda que o atinge. Então ela entra no estado de ressonância, ela vibra, aumentando aí as suas oscilações, isso aumentando a quantidade de energia recebida, né? Ao ponto de, por exemplo, ela entrar no estado de ruptura, né? Um exemplo aí da taça, né? A pessoa consegue emitir um som o suficiente para vibrar a taça até ela quebrar. Aqui é um efeito de ressonância, né? Bem maciço. Vê aí, ó, com o movimento do vento, a ponte entra em estado de oscilação. Aí, imaginou você em cima de uma ponte dessa daí? Seria aí algo de atormentar, não é verdade? Enfim. Essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar aqui de acústica, vai ser essa, certo?